Escolhido, escute com atenção. O que eu vou te entregar agora não é para curiosos, não é para quem vive de distração, não é para quem brinca com as coisas de Deus. Esta palavra é urgente, é sagrada e é precisa. Se o teu coração está fechado para a verdade, você até pode ouvir, mas não vai repousar dentro de você. Agora, se você tem sentido o peso do chamado, se você tem carregado uma inquietação santa, se você sabe que Deus te separou para algo maior do que a maioria consegue entender, então você está exatamente onde deveria estar. Esta mensagem chegou na hora certa, nem antes nem depois, no tempo perfeito, e eu preciso te dizer algo que vai tocar em um lugar muito profundo. Existe alguém que esperou 7 anos para te encontrar. Não de forma doentia, não como quem idolatra, não como quem vive preso a uma fantasia, mas como quem foi mantido em processo. Esperou porque Deus não permite encontros antes da hora, quando existe propósito envolvido. Esperou porque havia algo sendo preparado que não podia ser apressado. E talvez você esteja pensando, mas por que tanto tempo? Por que tanta demora? Por que eu tive que passar por noites em que parecia que o céu estava em silêncio? Fica comigo até o fim, porque isso vai trazer clareza para a tua confusão, paz para a tua mente e confirmação para o teu espírito. Porque a verdade é que muita gente mede o agir de Deus por movimento visível, e é aí que muitos perdem a paz. Deus faz o trabalho mais profundo na quietude. Deus constrói no invisível. Deus prepara no secreto. E o que você chamou de atraso, Deus chamou de proteção. O que você chamou de nada está acontecendo, Deus chamou de eu estou terminando uma obra. E se você é escolhido, você vai entender. Porque o escolhido aprende a reconhecer Deus não só quando portas abrem, mas quando Deus manda esperar. O escolhido aprende a confiar não só quando recebe respostas, mas quando precisa caminhar por fé. O escolhido aprende a descansar mesmo quando o coração quer correr. Agora, antes de mergulharmos nessa palavra, eu quero te pedir algo simples e espiritual. Se essa mensagem já começou a falar com você, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar recebendo palavras como essa. Compartilhe com alguém que precisa dessa confirmação e escreva 777 nos comentários como uma declaração de que você confia no tempo de Deus e está alinhado com o propósito dele. Porque você não está aqui por acaso, você está aqui porque Deus marcou este encontro. Quando Deus permite uma espera longa, Ele não está te ignorando. Deus não é como o homem que promete e some. Deus não é como pessoas que te empolgam e depois te abandonam. O silêncio de Deus não é ausência. Muitas vezes é oficina. É o lugar onde Ele trata as raízes, não apenas as folhas. E você precisa entender isso com profundidade. A espera que você suportou não foi tempo perdido. Foi tempo de preparação. Há um motivo espiritual para isso, e eu vou te dizer com clareza. Na palavra de Deus, o número 7 aparece como símbolo de completude, refinamento e ordem divina. Deus cria em ciclos, Ele conclui processos. Ele não improvisa destinos. Quando você atravessa um ciclo que parece 7 anos, não é porque Deus se atrasa, é porque Deus conclui. Ele fecha portas que não deveriam ficar abertas. Ele encerra capítulos que você insistia em reler. Ele remove coisas que pareciam parte da tua identidade, mas eram apenas dependências disfarçadas. E muitos escolhidos sofrem nessa fase porque olham para o tempo como punição. Mas Deus olha para o tempo como ferramenta. Ele usa o tempo para fortalecer o coração sem endurecer o espírito. Porque existe uma diferença entre endurecer e fortalecer. Endurecer é virar pedra por causa de feridas. Fortalecer é virar rocha por causa da palavra. O endurecido deixa de confiar. O fortalecido aprende a discernir. E Deus não queria que você saísse desse processo suspeitando de tudo e de todos.
Deus queria que você saísse desse processo enxergando com clareza, sem perder a capacidade de amar. Foi na espera que Deus te ensinou discernimento, não paranoia. Foi na espera que Deus te ensinou paciência, não passividade. Foi na espera que Deus te ensinou respeito próprio, não orgulho. E talvez você não perceba, mas Deus estava arrancando de você uma fome perigosa, a fome de ser escolhido por pessoas. Porque o escolhido de verdade precisa aprender a ficar de pé, sabendo que já é escolhido por Deus. E quando isso acontece, o coração muda. Você para de mendigar afeto. Você para de aceitar migalhas. Você para de viver em função de aprovação. Você começa a viver em função de obediência. E eu preciso dizer, sem maquiar, alguns de vocês foram salvos pela demora. Você estava emocionalmente vulnerável. Você estava espiritualmente aberto, mas não estava ancorado. Você ainda estava tentando curar feridas que você fingia que não doíam. Você sorria por fora e sangrava por dentro. E Deus viu o que você não queria admitir. Deus viu padrões que precisavam quebrar. Deus viu apegos que precisavam morrer. Deus viu expectativas que precisavam ser purificadas. Porque se esse encontro tivesse acontecido antes, você teria transformado uma conexão divina em dependência emocional. E Deus não abençoa nada que toma o lugar dele. Muita coisa precisou cair na tua vida. Identidades antigas se desfizeram. Confianças falsas desmoronaram. Relacionamentos familiares, conhecidos, quase amores, amizades que pareciam íntimas, mas eram espiritualmente vazias, foram desaparecendo. E você achou que estava perdendo tudo. Mas, na verdade, você estava perdendo o que não poderia te acompanhar para onde Deus estava te levando. Deus não te esvazia por crueldade. Ele te esvazia para te encher do que é eterno. E aqui está uma verdade que pesa. A espera é a escola onde Deus ensina o escolhido a ficar sozinho sem se tornar solitário. Porque há pessoas que aprendem a viver sozinhas, mas ficam amargas. E há escolhidos que aprendem a viver sozinhos, mas ficam mais cheios de Deus. Você foi treinado para não confundir presença humana com propósito divino. Você foi treinado para não se desesperar quando ninguém entende o que você carrega. E existe um detalhe que muita gente esquece. A outra pessoa também estava em processo. Mesmo que não soubesse teu nome, Deus estava trabalhando nela. Ela precisava desaprender controle, precisava enfrentar medos, precisava lidar com o passado e assumir responsabilidade pela própria cura. Porque Deus não conecta dois vasos inacabados quando o chamado é pesado. Deus não une pessoas apenas porque elas se desejam. Ele une quando elas podem proteger o que Ele coloca entre elas. Você achou que estava pronto anos atrás, mas prontidão não é empolgação. Prontidão é estabilidade. Prontidão é a capacidade de permanecer com os pés no chão quando as emoções sobem. Prontidão é saber quem você é mesmo quando alguém importante entra na tua vida. Deus esperou até a tua identidade ficar de pé, sem desabar por causa de expectativa. E teve dias em que você questionou. Você pensou, será que eu perdi? Será que eu entendi errado? Será que eu esperei demais? Esse questionamento não te desqualificou, te treinou, te forçou a buscar a voz de Deus, não sinais espalhados. Te ensinou a sentar com a incerteza sem abandonar a fé. E isso não se constrói rápido. Isso é músculo espiritual. E eu quero falar com a tua exaustão. As noites silenciosas, as orações que pareciam bater e voltar, os momentos em que você quase aceitou qualquer coisa só para sentir alguma coisa. Deus viu cada vez que você escolheu obediência em vez de conforto. Deus viu cada vez que você abriu mão do que parecia bom, mas não estava alinhado. O céu registra essas escolhas. Você não foi esquecido. Você foi confiado com resistência.
E sabe por que Deus desacelerou? Porque muita conexão parece de Deus só porque é intensa. Mas intensidade não é confirmação. Deus te ensinou paz. Porque quando esse encontro acontecer, não vai vir com caos, confusão e picos emocionais seguidos de quedas. Vai vir com firmeza, vai vir com serenidade, vai vir com maturidade. E você vai precisar aprender a reconhecer isso. Calma não é falta de paixão. Calma é sinal de cura. E no meio disso, Deus também te ensinou limites. Anos atrás, você talvez tivesse dado demais, explicado demais, sacrificado demais. Deus te ensinou que amor não exige apagar você mesmo. Que aliança não significa perder identidade. Que receber não é culpa. E dar não é se esvaziar. Você foi preparado para amar com sabedoria. E aqui está o cliffhanger que você precisa guardar. Se Deus te treinou no invisível por tanto tempo, é porque o que Ele vai liberar não é só relacionamento, é missão. E no próximo ponto eu vou te mostrar como essa preparação não era apenas para alguém entrar na tua vida. Era Deus te devolvendo para você mesmo, inteiro, firme, alinhado. Agora eu quero que você respire fundo e ouça com o coração em paz. Não projete rosto, não corra para imaginar nomes, não transforme isso em fantasia. Isso aqui não é para incendiar tua emoção, é para firmar teu espírito. Porque quando Deus prepara uma conexão assim, clareza vale mais do que antecipação. A pessoa que esperou 7 anos não vem para te completar. Você nunca foi incompleto. Deus não cria escolhido como metade. Você não é fragmento, você é templo. Você é alguém que carrega Espírito Santo. E quem carrega Deus dentro não é metade de nada. Essa pessoa vem para caminhar com você, não para carregar você, não para te salvar, não para substituir Jesus. Isso é essencial. Porque muitas conexões travam porque uma das partes está buscando no outro o que só Deus pode ser. E a marca dessa pessoa é discreta, mas profunda. Ela tem consciência espiritual mesmo que não seja barulhenta. Ela não performa fé. Ela não usa santidade como espetáculo. Ela aprendeu obediência pela dor e pela renúncia. E isso muda tudo. Porque tem gente que conhece Deus por teoria, e tem gente que conhece Deus por sobrevivência. Essa pessoa conhece Deus porque já perdeu coisas, já foi quebrada, já precisou reconstruir a vida por dentro. Ela aprendeu a soltar o controle porque a vida mostrou que controlar não garante paz. E eu preciso deixar claro, ela não é perfeita. Ela carrega marcas, ela tem arrependimentos, ela tem capítulos que gostaria de reescrever, mas ela não deixou o fracasso virar amargura. Ela deixou virar refinamento. E isso é sinal de caráter, porque o caráter aparece quando a pessoa tem motivo para endurecer, mas escolhe ser humilde. E uma das evidências mais fortes de alinhamento é esta. Essa pessoa respeita teu chamado. Talvez no começo ela não entenda tudo, mas ela não compete com isso. Ela não fica ameaçada com teu compromisso com Deus. Ela não te coloca para escolher entre propósito e conexão. Pelo contrário, ela cria espaço para a tua obediência. E isso é raro, porque qualquer pessoa que compete com a tua missão não foi designada para a tua jornada. E escute bem, não espere fogos, não espere caos, não espere aquele turbilhão que te tira a paz. Quando isso começar a aparecer, vai parecer seguro, vai parecer familiar, mas não familiar como o teu passado traumático, familiar como um lugar onde teu espírito consegue respirar. Você vai reconhecer essa pessoa não pelo coração acelerado, mas pelo espírito estabilizado. Você não vai sentir necessidade de provar valor. Você não vai sentir medo constante de perder. Você não vai ficar preso em jogos. A paz vai responder perguntas antes mesmo de você perguntar.
E aqui está um ponto que corrige a tua ansiedade. Essa pessoa não ficou 7 anos te idolatrando. Deus não prepara assim. Ela viveu, ela trabalhou, ela cresceu, ela atravessou processos. Ela também duvidou em certos momentos. Mas existia dentro dela uma consciência silenciosa de que algo ainda não tinha se concluído. Ela aprendeu que tempo vale mais do que impulso. Ela aprendeu que desejo sem maturidade vira destruição. Essa pessoa também precisou desaprender padrões. Alguns precisaram aprender a ouvir em vez de controlar, a ficar em vez de fugir, a comunicar em vez de se fechar. Porque Deus não junta duas pessoas para propósito se elas não conseguem atravessar conflito sem se destruir. Amor que não sobrevive a desacordo não é maduro. E o tempo treinou essa pessoa para permanecer presente mesmo quando é desconfortável. Você vai perceber que ela valoriza constância. Ela aparece do mesmo jeito nos dias comuns e nos dias importantes. Ela não ama em extremos, ela não vive de instabilidade. E isso pode parecer estranho para você no início, se você veio de histórias marcadas por altos e baixos emocionais. Mas o que é estranho pode ser cura. E existe uma honra nesse processo. Ela não vai correr para a intimidade, nem emocional, nem espiritual, nem física. Ela entende peso, ela entende acesso. Ela sabe que acesso se constrói. Isso não é frieza, é respeito. E quem respeita processo, respeita Deus. E eu preciso arrancar um medo do teu coração. E se eu não reconhecer? E se eu perder? Esse medo vem de arrependimentos antigos, não da verdade presente. Quando Deus orquestra um encontro, reconhecimento não exige ansiedade. Você não vai precisar caçar sinais. Você não vai precisar forçar alinhamento. O que é teu em Deus vai te encontrar com clareza. E aqui vai mais um cliffhanger, porque é aqui que muitos precisam de cura. Deus não está trazendo essa pessoa para curar tua solidão. Ele está trazendo para uma atribuição compartilhada. E no próximo tópico você vai entender o que foram os 7 anos de teste e por que isso não era para te destruir, mas para te tornar alguém capaz de sustentar o que vai chegar. Se essa mensagem está tocando o teu coração, imagine começar cada manhã com uma conversa íntima com Jesus. O e-book Café com Jesus foi criado para isso. 31 dias de encontros com a palavra, orações profundas, desafios de fé e revelações que transformam o dia. Não é apenas um livro, é um convite diário para sentar à mesa com aquele que conhece teu coração. E você leva ainda 2 super bônus totalmente grátis. Mas atenção, edição limitada. O link para garantir o seu está no primeiro comentário fixado. Não deixe para depois. Jesus já está esperando por você. Agora eu vou falar com honestidade, porque antes de Deus unir 2 destinos com propósito, Ele permite testes que não cabem em explicações rasas. Os últimos 7 anos não foram leves, não foram confortáveis, e em muitos momentos não pareceram justos aos olhos humanos. Mas foram precisos, cada perda teve instrução. Cada frustração teve propósito, cada atraso teve proteção escondida. Você foi testado primeiro na solidão. Não necessariamente aquela solidão em que não existe ninguém por perto, mas aquela solidão em que ninguém consegue te entender de verdade. Você estava cercado, mas sozinho. Ouvido, mas não compreendido. Acolhido em palavras, mas não em profundidade. E Deus permitiu isso não para te ferir, mas para te ensinar a depender dele sem criar ressentimento contra pessoas. Porque muitos escolhidos falham aqui. Eles se tornam amargos. Eles passam a enxergar todos como ameaça. Mas Deus queria te ensinar a ser profundo sem ser pesado, maduro sem ser frio, firme sem ser agressivo. E então vieram os testes de traição e de decepção. Algumas feridas vieram de quem você confiava. Outras vieram de quem você defendia.
E Deus permitiu porque discernimento não amadurece no conforto. Você aprendeu que lealdade sem alinhamento vira autotraição. Você aprendeu que não basta ser boa pessoa. Precisa ser pessoa de Deus, com fruto, com verdade, com temor. Você também foi testado no atraso. Portas quase abriram e fecharam. Oportunidades apareceram e sumiram. Você orou, se preparou, esperou e nada se movia do jeito que você queria. Isso treinou em você um tipo de paciência que não reclama, uma fé que não entra em pânico, uma obediência que não negocia. Deus observava como você reagia ao silêncio, porque o silêncio revela a fé mais do que o milagre. E teve o teste do coração, dúvidas sobre o teu valor, sobre teu chamado, sobre tua clareza. Você se perguntou se entendeu Deus errado, e isso não te desqualificou, te humilhou. E humildade é proteção, porque confiança sem humildade vira perigo. Deus permite que o escolhido lute por dentro para não dominar por fora. Deus trata o ego no secreto para não destruir destino no público. Você foi testado emocionalmente. Feridas antigas tentaram reaparecer. Padrões quiseram voltar. Tentações surgiram não quando você estava forte, mas quando estava cansado. Isso foi intencional. Resistir com energia é fácil. Deus queria ver quem você era no vazio. E mesmo quando você tropeçou em alguma área, você voltou para Deus. E esse retorno é uma marca de eleito, porque o justo cai, mas não fica caído. Ele se levanta, ele se arrepende, ele se reposiciona, e o outro também foi testado. Talvez de outro jeito, mas com a mesma profundidade. Ele enfrentou isolamento, arrependimento, consequências de decisões antigas. Deus arrancou desculpas, arrancou orgulho, arrancou controle. Porque conexão construída sobre ego não sustenta propósito. Ele foi testado na responsabilidade. Deus mostrou peso antes de entregar acesso. Deus ensinou permanência antes de entregar aliança. E ambos foram testados na obediência silenciosa. Não aquela obediência de palco, de frases bonitas, mas a obediência do cotidiano. Sair do que não é alinhado. Esperar quando o impulso manda correr, manter o caráter quando ninguém está olhando. E esses momentos que pareciam comuns são os que o céu registra. E eu preciso te dizer algo que cura. O teste não era sobre quanto sofrimento você suportava. Deus não glorifica dor. O teste era sobre o que a dor produziu em você. Você ficou mais sábio ou mais frio? Mais discernidor ou mais defensivo, mais dependente de Jesus ou mais desconfiado do amor. Você aprendeu a amar com limites? Você aprendeu a confiar sem se entregar para qualquer um? Você percebe como você mudou? Suas orações mudaram, seus limites mudaram, suas reações mudaram. Você não é mais o mesmo de 7 anos atrás, e isso é evidência de refinamento. Fogo muda a estrutura, pressão muda a postura. Você não apenas sobreviveu, você foi moldado. E tem um detalhe que muitos ignoram. O teste te ensinou restrição. Você aprendeu a sentir muito e ainda assim não agir impulsivamente. Você aprendeu a pausar, aprendeu a respirar, aprendeu a não ser escravo do momento. Isso é maturidade emocional. E maturidade emocional, na vida cristã, é fruto do Espírito Santo trabalhando com profundidade. E aqui está o cliffhanger que vai te colocar no lugar certo. Quando Deus encerra um ciclo de teste, Ele não anuncia com barulho. Ele anuncia com paz. E no próximo tópico eu vou te mostrar os sinais de que você está pronto agora. E por que essa mensagem chegou hoje? Como confirmação de que você não está mais apenas esperando. Você está posicionado. Existe uma diferença entre ouvir uma palavra e estar pronto para receber essa palavra sem distorção. Quando alguém não está pronto, a verdade agita, provoca ansiedade, acelera a carne. Quando alguém está pronto, a verdade acalma, organiza, fortalece.
Então eu quero que você observe teu espírito agora. O que essa mensagem está gerando em você? Pressa ou paz? Desespero ou descanso? Carência ou clareza? Porque isso já é um sinal. Um dos sinais mais fortes de prontidão é este. Você não sente mais necessidade de perseguir respostas. Você ainda deseja clareza, mas não está desesperado. Você tem uma calma firme, e isso não é natural. Isso é fruto de processo. Anos atrás, esperar parecia castigo. Hoje, esperar parece propósito. Esse ajuste interno é uma marca de maturidade. Outro sinal: você parou de tentar provar teu valor. Você não vive mais correndo atrás de aprovação de pessoas. Você não vive mais tentando convencer ninguém da tua importância. Você sabe quem você é, não porque alguém confirmou, mas porque Deus te ancorou. E quando a aprovação deixa de ser combustível, prontidão começa. Porque conexões de propósito desmoronam quando são construídas sobre insegurança. Você também aprendeu a regular emoções. Você sente fundo, mas não é controlado pelo que sente. Você consegue ter esperança sem obsessão. Você consegue ter saudade sem desespero. Você consegue desejar sem idolatrar. Isso é raríssimo. E é exatamente por isso que Deus segura certas coisas até a hora certa. Deus não entrega bênçãos para mãos que não sabem segurar. Você ficou mais discernidor, não mais suspeito. Discernimento não acusa. Discernimento enxerga. Você aprendeu a dar tempo para Deus revelar camadas. Você não rotula tudo como de Deus só porque mexeu contigo e não descarta tudo só porque te assustou. Você aprendeu paciência espiritual. E paciência espiritual é proteção contra ilusão. Você também não entra mais em pânico com silêncio. O silêncio não te abandona, o silêncio te chama para reflexão. Você aprendeu que Deus muitas vezes fala depois que ele acalma o coração. A fé imatura exige sinal todo dia. A fé madura descansa mesmo quando não vê. Você parou de romantizar sofrimento. Você não acha mais que dor é prova de profundidade. Você valoriza paz, estabilidade, constância. Isso não significa que você tem medo de desafios. Significa que você entendeu que Deus não está sempre na tempestade. Às vezes, Ele está no vento suave, que vem depois. Como a palavra de Deus nos ensina, quando Elias aprendeu que nem sempre Deus se manifesta no barulho. E observe tua oração. Ela mudou. Você não está mais mendigando. Você não está mais barganhando. Você conversa, você se rende, você confia, você pede, mas não exige. Isso é alinhamento. Deus se agrada de corações que pedem com fé e descansam com reverência. Você também perdeu o medo de decepção. Não porque você não liga, mas porque você confia que Deus não vai permitir que algo te destrua. E essa confiança tira o veneno do apego. Muitas pessoas não recebem porque têm medo de perder. Deus esperou até esse medo afrouxar em você. E sua vida ficou mais simples. Não necessariamente mais fácil, mas mais limpa. Menos laços confusos, menos pessoas sugando, menos ruído, mais prioridade, mais limite. Deus simplifica antes de expandir. Confusão não coexiste com clareza. E aqui eu quero falar de controle. Você ainda planeja, mas não tenta forçar resultado. Você aprendeu a soltar prazos. Você aceita redirecionamento. Você não briga com Deus. Isso é prontidão, porque Deus não guia quem não solta o volante. Você também aprendeu a proteger o sagrado. Você não fala tudo para todo mundo. Você entendeu que certas coisas crescem melhor no secreto. E isso é maturidade. Porque o escolhido aprende a discernir não só pessoas, mas ambientes. Se essa mensagem te deixa firme em vez de ansioso, isso é confirmação. Porque o tempo de Deus não cria descontrole, cria paz com expectativa. Se você já está pronto, o que acontece quando o encontro chega? E como reconhecer que não é fantasia, mas responsabilidade?
No próximo tópico, eu vou te explicar como esse encontro se manifesta, sem ilusão, com sinais de Deus, com paz e com fruto. Se essa mensagem tocou você, deixe seu like agora e nos diga nos comentários como isso ressoou em seu coração. Agora eu preciso te aterrar com amor, porque esse é o ponto onde muita gente se perde. A imaginação tenta substituir sabedoria. A carência tenta vestir roupa de profecia. E Deus não escreve conto de fadas. Deus escreve chamados. E chamado vem com responsabilidade, não com ilusão. Quando você encontrar essa pessoa, não vai parecer um vendaval que te arranca do eixo. Vai parecer um encaixe de paz. Não vai haver aquele ciclo de euforia e queda, de agora vai e depois sumiu, de confusão e medo. Vai haver serenidade, vai haver um reconhecimento interno, como se teu espírito respirasse antes da tua mente explicar. E isso é importante. O sinal não é aceleração, é estabilização. Você vai perceber que depois de falar com essa pessoa, você fica mais claro, não mais confuso. Você fica mais focado, não mais disperso. Você fica mais firme na tua caminhada com Deus, não mais relaxado espiritualmente. Porque tudo que é de Deus acrescenta ordem. O inimigo traz caos. Deus traz direção. Isso vale para pessoas, oportunidades e portas. Mas não espere profundidade instantânea. Deus não acelera a intimidade porque intimidade acelerada pula discernimento. Essa conexão vai crescer com tempo, com observação, com constância. Vai haver espaço para perguntas, espaço para silêncio saudável, espaço para "eu ainda estou entendendo". E isso é proteção. Você vai notar também que há limites, e limites bons. Essa pessoa não vai empurrar tua consciência, não vai invadir tua convicção, não vai exigir acesso a partes que Deus te ensinou a guardar. E você também não vai sentir aquela compulsão de se explicar o tempo todo, nem de se justificar, nem de se provar. O respeito vai ser o chão desde o início. E respeito no reino é honra. Talvez você estranhe um detalhe. Isso não vai consumir tua mente como os apegos antigos. Você vai conseguir trabalhar, pensar, respirar, viver. Você não vai perder o eixo. E isso não é falta de importância, é equilíbrio. Deus nunca quis que uma conexão substituísse tua estabilidade. Ele quer que ela complemente, não que domine. Pode haver incertezas pontuais, mas não confusão constante. E você precisa aprender a diferença. Incerteza convida a conversa. Confusão produz ansiedade. Quando algo estiver indefinido, será tratado com calma, não evitado. Comunicação vai existir. E comunicação, quando guiada por maturidade, é um dos sinais de que Deus está sustentando. E esse encontro vai revelar teu crescimento. Triggers podem aparecer, porque você é humano, mas eles não vão te controlar. Você vai se ver pausando, você vai se ver reagindo menos, você vai se ver ouvindo mais. E isso vai te surpreender. Porque você vai perceber que Deus te curou mais do que você sabia. Haverá diferenças, personalidades, formas de pensar, hábitos. Deus não remove individualidade para criar unidade. Ele ensina unidade por entendimento e humildade. O que importa não é a ausência de conflito, é a forma como se atravessa conflito. Com respeito, oração, diálogo e verdade. E entenda, isso não vai te isolar do teu chamado. Não vai exigir que você abandone rotina com Deus. Não vai te puxar para longe do teu propósito. Vai se integrar ao que Deus já está construindo. Você não vai sentir que precisa encolher para caber. Você vai sentir que pode ser você mesmo diante de Deus. E sim, pode surgir medo. Medo de perder, medo de errar, medo de vulnerabilidade. Medo é normal. O que não pode acontecer é medo virar guia. Deus não exige ausência de medo. Ele exige fidelidade. Fidelidade ao que a palavra te ensina. Fidelidade à paz. Fidelidade ao discernimento. E aqui vai uma verdade. Conexão com propósito dá trabalho, mas não é exaustão.
é esforço consentido. Você não vai carregar tudo sozinho. Vai haver investimento mútuo, cuidado mútuo, responsabilidade mútua. Isso é raro, mas é exatamente isso que Deus prepara quando há missão. E mais um ponto crucial: não tente apressar rótulos. Deus revela em etapas. Confiança vem em camadas. Deixe Deus mostrar o caráter pelo fruto, não só por palavras. Palavras emocionam, fruto confirma. Como a palavra de Deus nos ensina, você reconhece a árvore pelo fruto. Se esse encontro é sagrado, como caminhar digno dele sem estragar com pressa, fantasia, carência ou orgulho? No próximo tópico, eu vou te ensinar como guardar tua paz, manter Deus no centro e andar em maturidade. Porque é assim que o escolhido sustenta o que Deus libera. Essas verdades estão transformando sua perspectiva. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Agora, nós chegamos na parte que muitos querem pular, porque responsabilidade não alimenta ego, mas protege destino. O que Deus prepara, Deus também exige que seja bem administrado. E se essa conexão é real, então o modo como você anda agora importa muito. Não para merecer, porque ninguém merece graça, mas para não desperdiçar por imaturidade aquilo que foi liberado por misericórdia. A primeira ordem é simples: permaneça ancorado. Não deixe a expectativa te tirar do centro. Continue sua vida de oração como está. Nem aumente por ansiedade, nem diminua por distração. Porque estabilidade honra Deus mais do que intensidade. Tem gente que ora mais quando está com medo e ora menos quando está feliz. Mas o escolhido maduro mantém constância. Ele entende que Jesus não é ferramenta de emergência. Jesus é fundamento. Resista à pressa. Pressa, muitas vezes, é medo disfarçado de desejo. Medo de perder. Medo de repetir atrasos. Medo de ficar sozinho de novo. Mas o que é alinhado em Deus não depende de urgência para sobreviver. O que Deus sustenta não exige desespero para permanecer. Guarde tua imaginação. Isso é muito espiritual. Não construa cenários na tua mente que Deus ainda não revelou. Fantasia cria expectativa. Expectativa gera pressão. E pressão distorce a percepção. Você começa a exigir do outro algo que ele nem prometeu. Você começa a criar histórias antes de viver a realidade. E isso mata o presente. Viva o que Deus está fazendo agora. O amanhã pertence ao Senhor. Pratique disciplina emocional. Não é suprimir sentimento. É entender que sentimento é indicador, não motorista. Você aprendeu isso na espera. Sentir muito não significa agir rápido. Discernimento não é frio. Discernimento é sabedoria. Deus não te deu maturidade para você desligar quando a bênção chega. Deus te deu maturidade para você manter quando a bênção chega. Se surgir medo, reconheça. Se surgir dúvida, converse. Maturidade não é silêncio emocional. Maturidade é clareza. Fale verdade sem drama. Pergunte sem acusar. Ouça sem preparar ataque. Isso protege qualquer relação, mas especialmente uma relação com propósito. Respeite limites, os teus e os dela. Limites não são muros. Limites são recipientes que guardam o sagrado. E quem é digno de profundidade não despreza processo. Você não precisa entregar tudo de uma vez para provar amor. Amor verdadeiro não exige invasão. Continue vivendo tua missão. Não pause teu crescimento, tua rotina, tua obediência, tua disciplina, esperando a conexão se definir. Conexões divinas se integram à vida, não substituem vida. Deus não quer que você orbite uma pessoa. Deus quer que vocês dois orbitem a Cristo. Seja humilde. Não entre achando que entende tudo. Não coloque peso de perfeição sobre você. Deus guia enquanto você caminha.
Você não precisa acertar tudo antes de dar um passo. Você precisa dar o passo com oração, com verdade e com disposição de aprender. E quando houver desafios, não interprete como fracasso. Crescimento exige ajuste. Ajuste exige paciência. Trate problemas cedo, com calma e honestidade. Evite o veneno do silêncio passivo. Evite a fuga. O inimigo ama a omissão. Deus ama a luz. E algo muito importante, cuidado com vozes de fora. Nem todo mundo merece saber o que Deus está fazendo no teu secreto. Opiniões demais diluem discernimento. Proteja este tempo. Busque conselho em Deus e em poucas pessoas espiritualmente maduras, não na multidão. E lembre, você não controla resultado, você administra obediência. Faça a tua parte com integridade. Confie a parte final ao Senhor. Controle não é teu chamado, mordomia é. Quando você vive assim, firme, humilde, obediente, centrado, você não caminha com medo de perder. Você caminha com reverência pelo que Deus está construindo. E no último tópico, eu vou trazer a conclusão, a reafirmação bíblica e a comissão final para você sair daqui em paz, sem ansiedade, sabendo que Deus não desperdiçou teu peso. Inscreva-se no canal e ative o sininho para fazer parte dessa jornada espiritual de transformação. Escolhido, deixa essa verdade descer até o fundo do teu espírito. Você nunca esteve atrasado, você nunca foi esquecido, você nunca foi ignorado. O que você chamou de demora era Deus alinhando teu destino com precisão. O que você chamou de silêncio era Deus te fortalecendo por dentro. O que você chamou de perda era Deus te livrando do que não poderia entrar na próxima estação. Deus não atrasou você para te ver sofrer. Deus atrasou para proteger o que Ele mesmo prometeu. Porque quando Deus tem algo sagrado para liberar, Ele protege do teu impulso, protege da tua carência, protege do teu passado e protege do ataque que você nem percebe. E se alguém esperou 7 anos, não foi porque Deus estava confuso. Foi porque Deus estava exato. E você também esperou, mesmo nos dias em que achou que tinha desistido. Você esperou quando levantou e seguiu sem respostas. Você esperou quando decidiu não se vender por migalhas. Você esperou quando escolheu obedecer, mesmo sem sentir vontade. Você esperou quando disse não para o que era tentador, mas não era alinhado. E isso, diante de Deus, é precioso. Agora, entenda. O que está se aproximando não é fruto de desespero, nem de fantasia, nem de medo. É fruto de maturidade, é fruto de obediência, é fruto de refinamento. E por isso parece diferente. Por isso tem paz. Por isso não te coloca em pânico. Porque quando Deus está no centro, a bênção não vira ídolo. Ela vira ferramenta de missão. Então, não corra para interpretar tudo. Não corra para controlar. Não corra para forçar. Deus já te mostrou, ao longo desses anos, que Ele é fiel mesmo quando você não entendia. Ele te sustentou quando você estava confuso. Ele te guardou quando você estava frágil. Ele te refinou quando você estava cansado. Ele não te trouxe até aqui para abandonar a obra no fim. Agora, aquieta a mente. Acalma o coração. Você não precisa correr atrás. Você não precisa provar nada. O que é alinhado vai te encontrar com clareza. E tua tarefa é permanecer em Cristo, permanecer em paz, permanecer em obediência. O resto é com Deus. E eu declaro sobre você que o Senhor te dê discernimento sem medo, paz sem passividade, amor sem idolatria e firmeza sem dureza. Que o Espírito Santo te conduza com leveza e verdade. Que você reconheça o que é de Deus pelo fruto e rejeite o que é apenas intenso, mas vazio. Que você não negocie convicções para manter presença e que você caminhe em maturidade, porque é assim que o escolhido sustenta o que o céu libera. Se essa mensagem impactou sua vida, deixe seu like, comente sua reflexão e compartilhe com outros.
Cada um de vocês é parte dessa corrente de luz.